Josué, apenas lá no capítulo 24. Eu vou ler alguns versículos, mas mais precisos serão o 14, o 15, o 16 e depois o 31, que diz assim, Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses e os seus antepassados, que os seus antepassados adoravam, além dos Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agradar servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses ou aos seus antepassados, que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Aí lê o 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobrevieram e lhe sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Vamos orar. Pai querido, nós lemos a tua santa palavra nessa manhã. Deus, nós sabemos que não há outro Deus além de ti, que tu és o único Senhor e Salvador, que a nossa casa, que a nossa parentela, que esse país venha a ser governado, estabelecido por único Senhor e Salvador de nossas vidas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podeis assentar, mas permaneça com a palavra do Senhor aberta. Coloca para mim a imagem, por favor, que eu pedi para a Ana, a imagem. Nós estamos na campanha, da família. E nesse tempo, querido, o Senhor gerou no meu coração que aquela passagem da parábola, de Mateus 7, que diz sobre a casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha. Mas o interessante é que nós sabemos muito bem o fim de cada uma delas, Quem conhece a parábola? Mas o interessante é que o Senhor tem nos dado a palavra dele como referência para nós termos o firmamento, para nós termos instrumentos, para nós termos deliberado sobre nós uma palavra, um decreto, para que a gente possa permanecer com a nossa casa firme no Senhor. Que a nossa casa venha a ser reconhecida pela fidelidade, pela integridade que ela tem no Deus que é todo verdadeiro e poderoso, Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Para que a minha casa e a sua casa possa ser estabelecida como a casa de Josué, eu e você precisamos tomar alguns cuidados. Quando nós olhamos essa imagem tão infantil, como se fosse fácil construir uma casa na areia, vai lá e coloca um palitinho, uma casa na areia, coloca um palitinho, uma casa na rocha. Mas eu quero dizer para você que da maneira de Deus, Deus olha e diz assim, querido, se você obedecer os meus mandamentos, se você seguir as minhas instruções, vai ser fácil. Você toma posse disso? Pode mudar, por favor, a imagem. Uma vida com Cristo é uma vida que nos remete todo o tempo a estarmos alicerçados numa casa que é firmada na rocha de Deus. Jesus é a nossa rocha eterna. Uma casa que é selada com os princípios do Senhor. Ela não vai passar, ela pode até passar por tempestade, mas ela vai permanecer firme. Ela não vai cair, ela não vai desmoronar, E a palavra de Deus também diz lá em Neemias que quando o povo precisou reconstruir o muro, o povo entrou na peleja, mas Deus foi com eles e Deus permaneceu ali o tempo todo daquela peleja. E eu não sei se a sua casa está precisando de uma reforma, se a sua casa está precisando ser restaurada, se os muros estão com brechas, mas chegou o tempo de você viver essa palavra de Neemias. Chegou o tempo de você restaurar a sua casa, de você, homem de Deus, mulher de Deus, tomar posição de sacerdote, tomar posição de homem e mulher que ora e colocar as coisas no lugar. Então o tema da palavra nessa manhã é: a casa está desorganizada.
coloque tudo no lugar. Abra comigo, lá em Reis, 2 Reis, lá no comecinho, né? Deixa eu pegar aqui. Essa palavra ela é muito forte para alguns que entendem, né? Eu não quero de maneira nenhuma ser o profeta da morte nessa manhã, amém, queridos? Mas o Senhor gerou essa palavra no meu coração, 2 Reis, e eu não quero deixar de ministrar, né? Que não venha sobre mim esse peso. 2 Reis 20, quem conhece? Forte, né? Quem lembra, né? Porque conhecer a gente conhece. Segunda Reis, capítulo 20. Eu vou ler apenas o primeiro versículo, que diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Calma, não sou o profeta da morte nessa manhã, mas uma palavra muito forte que o Senhor quer revelar para nós nessa manhã, Ele está dizendo para mim e para você: coloque a sua casa em ordem. Você é homem de Deus e mulher de Deus nessa manhã, coloquem a sua casa em ordem. Não importa a sua idade, porque tem muita criança que também tem responsabilidade, né? Os direitos da criança é direitos e deveres. Tem criança precisando ser colocada no caminho, tem jovem precisando ser colocado no caminho, tem idoso precisando ser colocado no caminho, tem muita esposa que não está sendo sábia, tem muito marido que está sendo preguiçoso. E aí o Senhor, Ele vai e pede para Deus para não morrer, porque Ele precisa colocar a casa dele em ordem, porque a casa dele está uma desordem. E aí lá no capítulo 10, diz Ezequias: como é fácil a sombra avançar em 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías chamou o Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus, que havia descido na escadaria de Acás. E aí o Senhor permite ele ter mais anos para cuidar da casa dele. Que não acontece, né, gente? Mas hoje, o que o Senhor quer falar para mim e para você? Essa frase aqui no capítulo B. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa. Quando o Senhor está dizendo para mim e para você, querida, essa palavra, nós estamos recebendo essa notícia, não para ficar no desespero, mas é para a gente olhar para as coisas pequenas, para o nosso relacionamento com Deus, para os nossos relacionamentos com as pessoas que nós amamos, e para nós vermos aonde as coisas precisam ser colocadas no lugar. O rei Ezequias, ele pediu para arrumar a sua casa. E eu não sei quantos de vocês aqui nessa manhã precisam pedir a Deus para colocar algumas coisas em ordem na sua casa. Mas eu quero te dar algumas dicas para que você possa abrir os seus olhos espirituais e você possa começar a manifestar a graça de Deus. Porque o Senhor quer que a sua casa, a sua família seja conhecida como a casa de Josué. Como a casa que serve ao Senhor. Como aquela casa que nós acabamos de ler lá no primeiro capítulo, naquele primeiro momento. E aí o Senhor é muito lindo, porque Ele diz assim: quantas casas estão em desordem, desordem financeira, com a saúde precisando ser cuidada. Quantas pessoas estão relapsas com a saúde, quantas pessoas estão com seus relacionamentos com Deus, com o marido, tudo frustrado, né? E o Senhor é muito lindo porque Ele diz assim: eu vou recuar, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom. Ainda há uma chance para você, amém? Se você está vivo é porque o Senhor tem um propósito, ainda há uma chance. E é tremendo porque o Senhor nos permite que nós venhamos a fazer uma reflexão dos nossos valores que são externos e dos valores que são internos. Porque são eles que vão manifestar a casa organizada. Mas eu sou muito assim, quando eu estou muito agitada e eu sei que a minha casa fica toda agitada, também as coisas ficam fora do lugar, eu sei que está tudo errado. Quando eu começo a ver as coisas fora do lugar, eu falo: dentro de mim também está tudo errado.
Porque eu manifesto muito aquilo que eu tenho por dentro, aquilo que eu sou por fora. Alguém é assim também? O interior com o exterior? E é muito interessante que se você for pegar isso pelo mundo espiritual, isso é muito sério. Às vezes as pessoas estão passando mal, está sempre passando mal, está sempre passando mal. Vai lá dentro, vai lá no interno, busca. Você vai ver que tem alguma coisa fora do lugar, tem algum descontrole emocional, tem alguma coisa aí que você está precisando colocar no lugar. E aí quando você bota isso para Deus, quando você vai para a cruz, você se entrega, o Senhor vem e Ele cura e Ele manifesta a graça dEle, amém? Mostra essas prioridades para Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. É tão interessante, né? Porque a gente pega alguns grandes profetas e a gente vê nitidamente aquilo que era dentro deles, aquilo que é exposto, né, sobre o momento que o reinado estava vivendo. Né? Se a gente pega Salomão, a gente pega o próprio rei Ezequias, a gente pega Moisés, né? Todo o turbulhão que Moisés vivia, ele não conseguia se achar. Aí o sogro dele chega e vamos organizar as coisas. E aí ele começa a organizar as coisas dentro dele também. Interessante, não é, gente? Glória a Deus por isso. E o Senhor quer fazer isso sobre as nossas vidas em nome de Jesus. A ordem, ela é importante porque ela é uma atitude. Não é o tempo que é o seu rei, não é o tempo que vai te dominar, é a sua atitude, é quem você é, que vai manifestar quem Jesus é. Por isso é tão importante quando a gente pega lá em Coríntios e Deus fala assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Porque a nossa atitude, se ela for organizada, se ela for com ordem, com decência, nós vamos manifestar o fruto disso. Agora não adianta a gente camuflar os erros e querer que Deus se manifeste na nossa vida. Não adianta você fazer coisas erradas achando que o irmão não está vendo, o pastor não está vendo, e querer que Deus se manifeste com prosperidade na sua vida financeira. Porque colocar a casa em ordem, querido, ou você dá a sua casa por inteiro para o Senhor, ou você não dá. Porque o Senhor só vai trabalhar na onde você permitir. Tem gente que fala, não, ó Senhor, os dízimos e as ofertas, eu estou curado, minha mãe eu entrego, meu pai, mas o meu relacionamento com o namoro, não. Então Deus não vai colocar ordem nisso. E isso vai ser um turbilhão. Você está entendendo, querido? Deus não gosta de desorganização. Deus é organizado, Deus é estratégico. Igrejas desorganizadas manifestam a desordem do reino dos céus. Igrejas organizadas manifestam a graça de Deus, amém? E nós somos a igreja. Mas aquilo que você é dentro da sua casa reflete aqui. Aquilo que está em desordem precisa ser manifestado aqui também. Muita gente perde tempo tentando achar o seu propósito, tentando achar o seu ministério, porque a casa está desorganizada, porque a casa não está no lugar. E chega na igreja e quer fazer com que as coisas de Deus funcionem. Não vai funcionar porque Jesus conhece o coração. Não vai funcionar porque o Senhor quer tratar a tua alma. Porque você precisa colocar as coisas em ordem. Você precisa sair dessa intenção de ação, de atitude. Eu vou fazer, e se quebrantar e falar: Espírito Santo, faz. Age com poder e glória. Porque o mesmo Deus que faz aqui, Ele faz dentro da sua casa. O mesmo Deus que está te chamando para um propósito grande, como a família de Josué. Deus tem um propósito, não é só, claro, Deus chama, Deus capacita, Deus tem um propósito individual, mas Deus hoje tem chamado famílias para manifestar a graça dEle. E nós somos essa família, nós somos a geração de Josué hoje, amém, igreja? Você escolhe servir ao Senhor hoje? Então você precisa tomar alguns cuidados. Comece pelas coisas pequenas. Depois você vai avançando, 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 e você vai ver as coisas grandes sendo modificadas. O tremendo é que quando a gente começa a procurar, a gente acha. E mulher sempre acha tudo, né, gente? O homem não acha, né? Pode estar com a luz, sem luz em casa, você precisa de alguma coisa, né? Pã. Mas o homem nunca acha. Está na frente dele, ele nunca acha. Mas quando a palavra de Deus diz que a gente precisa colocar as coisas em ordem, eu penso logo que
Uma casa resolvida, uma casa em ordem, é uma vida resolvida. É uma vida em ordem. É uma vida pronta para servir ao Senhor, uma vida pronta para fazer a vontade do Pai. E eu fui pesquisar por que metanoia, né, gente? Que todo mundo tá metanoia na minha cabeça, metanoia. Falei, Senhor, fala comigo aqui, vem cá. Eu não vou lá, não, vem cá, Jesus, eu não estou indo lá não, mas vem cá. E aí metanoia é mudança de mente, arrependimento que vem da palavra grega, vem do novo nascimento. Ninguém nasce de novo se não for nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Se você não colocar a sua mente para ser renovada no Senhor, se você não fizer uma metanoia na sua vida e tomar posição, você não vai colocar as coisas em ordem na sua vida. Você tem que fazer assim, sabe? Ou vai ou racha. Tem que cortar o cordão umbilical e fazer assim, acabou esse tempo. Chegou a hora de eu ter uma metanoia, de eu mudar a minha mente e viver o que o Senhor quer para a minha vida em nome de Jesus. E aí, o Espírito Santo vai ter toda a liberdade de trabalhar. Mas a sua mente, o seu coração precisa estar quebrantado ao Senhor. É impossível fazer com que mudanças aconteçam se você não se posicionar. É impossível. A gente pode até mudar a liderança sem você renunciar, sem você querer. Mas o teu coração vai ficar aprisionado. Porque não é tempo, porque não é propósito. Então você precisa entender isso. Deus precisa agir diante do seu entendimento. Porque Ele precisa colocar isso dentro de você. A gente não pode chamar uma pessoa para ser, né, um grande rei, se ele ainda tiver, né, os espinhos, se ele ainda tiver aquela mente pequena de um camponês, de um servo, né? Ele tem que tomar a posição de líder. Algumas coisas na nossa vida precisam ser curadas, precisam ser resolvidas, para a gente se envolver naquilo que Deus quer grande. Amém, igreja? Então, se as coisas pequenas forem resolvidas, você vai entender a sua casa agora, esse novo tempo de coisas grandes acontecerem na sua vida. Quem tem buscado coisas grandes aí em nome de Jesus? Quem tem colocado aí para Deus, Senhor, eu quero uma mansão. Mas dá trabalho, hein? Tem que limpar, tem que colocar em ordem, tem que organizar. Então, cuidado com aquilo que você pede. Vai correr atrás do teu sonho. Vai orar, vai jejuar, vai buscar. Porque você tem que estar preparado, você tem que estar com a casa em ordem. A obediência é o primeiro princípio. Negar a si mesmo. Mesmo que você tome a sua cruz, você siga Jesus, você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar o seu ego, sua autoestima. Você às vezes é muito autoestima elevada. Eu sou bom, eu sou o melhor. Eu sou linda, eu posso. Mas só Deus sabe quem você é lá dentro do seu quarto, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro. Então, para de olhar para o seu próprio umbigo e receba de Deus o que Ele trouxe de maneira sobrenatural através da cruz do Calvário. Receba de Deus. Peça a Deus, Senhor, eu preciso ser obediente. Senhor, eu preciso rasgar sobre Ti, Senhor, as minhas vestes, para que o Teu reino venha a ser estabelecido. Tira de mim, Senhor, toda religiosidade. Né? O que adianta a gente vir todo lindo para a igreja, arrumadinho, né? Com a camisa da igreja, aí, mas a casa não manifesta a igreja. Nossa casa precisa manifestar a igreja. Nossa casa precisa ter o cheiro de Jesus. Nossa casa precisa estabelecer quem nós somos para os nossos vizinhos. A nossa família é referência. Eu gosto muito de pregar sobre Marta, Maria e Lázaro, porque eu digo que é uma casa que Jesus amava estar. E é a casa que hoje Jesus quer estar, é a minha e a sua. É a casa que Jesus tem prazer em estar. Quem quer? Quem quer que Jesus tem prazer em estar na sua casa? Gente, um diferencial muito grande não é Cristo em casa. É Jesus gosta de estar. Mas nós temos um propósito de ser igreja, amém? Não entenda errado. Mas a casa que Jesus tem prazer em estar é uma casa que tem Marta, Maria e Lázaro. O que Marta oferece? O que Maria oferece? O que Lázaro oferece? O Senhor gosta de ter casa que tenha o quê? Milagre. Lázaro é milagre. O Senhor gosta de ter Maria, porque Maria é adoração. E Jesus gosta de ter Marta, porque Marta é serviço.
Não existe uma casa que Jesus não gosta de estar, onde não haja milagre, serviço e adoração. Porque nós nos completamos como família, para que a glória de Deus venha a ser manifestada. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Então aprenda a obedecer. Uma expectativa que Deus gera é receber boas notícias. Assim como o Senhor gostaria de ter recebido boas notícias de Ezequias. Mas se o Senhor hoje for te visitar, qual a notícia? Qual a ansiedade, como Marta ansiosa, queria que o Senhor governasse ali, estabelecesse a casa dela? Senhor, não te importa, Maria? Maria está aos teus pés, com os afazeres da casa. Qual ansiedade você manifestaria para Cristo nessa manhã? Qual aquilo que está agoniando teu coração, mas você não está indo diante do Deus verdadeiro, Deus fiel? Porque Marta foi a pessoa certa. Será que você não está indo para a pessoa errada? Às vezes a mulher fala tanto para o vizinho, fala tanto para a amiga da igreja, fala tanto para não sei quem, mas não fala para o marido. Fala para a cidade inteira que o marido não troca a lâmpada do quarto, mas nunca chegou para o marido e falou assim: amor, troca a lâmpada do quarto. Ele não sabe. Ele não vê como você vê. Ele entra e sai todo dia, mas ele não percebe. Mas você percebeu? Você precisa se comunicar. Se ele não faz, ele vai pedir um ajudante para fazer, ou você vai pedir um ajudante para fazer. Mas nós precisamos colocar as nossas expectativas claras. Nós precisamos resolver as coisas. Amém, querido? Tenha hoje uma vida resolvida, uma ordem. Coloque isso como estilo de vida. Coloca isso no Senhor, porque Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Desde que eu me casei, meu tempo sempre foi do Senhor, mas desde que eu me casei, eu comecei a ser disciplinada quanto ao tempo, a hora. E hora de ter culto na minha igreja não é hora de eu dar faxina na minha casa. Porque a hora do Senhor é a hora das coisas do Senhor. A hora de eu dar faxina é a hora de eu dar faxina. Eu sei que todo mundo trabalha, eu também sempre trabalhei fora. Mas você precisa colocar ordem na sua casa. Você precisa estabelecer esse tempo na sua casa. Você precisa saber quem você é. Porque se você não sabe quem você é, o mundo não saberá quem Jesus é. Terça-feira, 7:30 da noite, tem culto na minha igreja. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu organizo o meu tempo. Eu organizo as minhas tarefas. Porque eu sou uma mulher que ouve o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha em todas as coisas. Amém, igreja? Essa é uma verdade. Domingo de manhã, escola dominical, os homens vão parar para lavar carro? Ai, Teresópolis nunca faz sol. Fez um solzinho hoje, dia 23 de julho, que o inverno está pegando. Aí você, não, hoje eu não vou para a igreja, vou cuidar do meu carro. Coloque a sua vida em ordem. Seja um homem organizado. Tenha tempo para todas as coisas. O Senhor estabeleceu o tempo, porque Ele sabe que, como nós somos, nós precisamos ser admoestados o tempo todo. Querido, isso é coisa simples na vida do crente. E que o povo está desorganizado. O povo não consegue se organizar. O povo não sabe nem quando vai na igreja. O povo nem sabe quando é o momento de se ter comunhão, de se reunir. Chegou o tempo de nós sermos homens e mulheres organizados, para a glória de Deus ser manifestada. Se você não sabe ser organizado em uma coisa tão simples, como é que você vai ser organizado em outras coisas? Como é que você vende o seu tempo para Satanás tão rápido? Isso é sério. Sabe, quando eu me casei, e eu trabalhava 12 horas por dia lá em São Paulo, eu dormia dentro do meu trabalho no horário de almoço, porque eu nem dormia quando eu chegava de manhã. Eu saía do retiro de renovação espiritual, já ia direto para o trabalho. Eu chegava às 7 horas da manhã no trabalho, 7 horas eu chegava em São Paulo. E aí eu já ia direto para o trabalho. Aí no horário de almoço eu dormia, né? Pegava umas caixas de papelão, dormia. Aí depois voltava a trabalhar e no outro dia, de noite, eu ia para casa, na segunda-feira. Mas as coisas estavam em ordem, porque eu sabia que o Senhor estava estabelecendo aquele tempo na minha vida e na vida da minha família. E aí quando veio as crianças, eu comecei a entender que eu tinha que administrar o tempo com os meus filhos na casa do Senhor.
Porque os meus filhos são bênção na minha vida. Meus filhos não são maldição. Meus filhos não vão me roubar das coisas de Deus. Meus filhos são propósito de Deus nessa terra. Aí tem muito homem e muita mulher. Pastor, não vou na igreja não que está chovendo. Não vou na igreja não que meu filho não pode pegar a chuva. Mas vai na festa de aniversário de 7 anos do vizinho. Mas vai no shopping tomar sorvete. Querido, estabeleça. Coloque ordem na sua casa, coloque ordem no seu tempo, porque Jesus está voltando. E aí, uma outra coisa muito interessante é que às vezes a gente não percebe, mas acontece. A gente começa a ver que entrou um dinheirinho bom, agora está todo mundo aí com fundo de garantia, né, sendo liberado. Em vez de ir lá e colocar as coisas em ordem, não, faz mais dívida. Querido, coloque a sua vida financeira em ordem. Porque o diabo não vai ter brecha para atacar você. Quanto tempo, lá em 2010, 2008, 2009, nós vivemos um tempo de bonança no Rio de Janeiro. Né? O petróleo, as grandes empresas estavam construindo. Eu me lembro que Itaboraí, todo mundo só falava de Itaboraí. Vamos botar loja em Itaboraí, vamos construir em Itaboraí. Itaboraí virou a menina dos olhos do Rio de Janeiro. Quem lembra disso? Tempo da vaca gorda. E o que o irmão e a irmã de Deus fez? Tampou os olhos, a palavra está ali, a palavra foi revelada. Coloque a sua vida financeira em ordem. Se você quer ser chamado como uma casa de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa estabelecer ordem na sua vida financeira. Agora a igreja metodista faz um negócio que eu gosto muito. De 2 em 2 anos, quando a gente passa pela avaliação pastoral, a gente tem que entregar antecedentes criminais, CNPJ limpo, CPF limpo, tudo direitinho. Eu não me lembro mais. Saúde mental, física, tudo direitinho. Tem que pegar uma autorização médica para deliberar, para levar tudo para a sede. Aí a sede recebe tudo aquilo da vida do pastor e da pastora. Nós, queridos, estamos aqui no altar e a gente paga um preço. E eu preciso estabelecer isso sobre a vida da igreja, amém? E quando eu fui tirar meus antecedentes criminais, eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu fiquei com medo. Eu falei, gente, será que eu já fiz alguma barbeiragem no trânsito? Tem alguma coisa a ver? Bruno, não tem nada a ver não, menina. Vamos lá tirar esses antecedentes criminais. Tirei os antecedentes criminais, o nome, tudo direitinho, para honra e glória do nome do Senhor. Ano passado, né, eu fiz a prova de presbítero para ser consagrada presbítera. E eu fiquei orgulhosa de estar entregando aquele dossiê chique, né? Entreguei aquele dossiê lá na sede regional. Mas, querida, eu poderia ter sido envergonhada ali. Satanás, ele não tarda em querer nos envergonhar. Ele vem tentando camuflar, tentando te roubar, tentando te aniquilar. E você precisa ter uma vida consistente na palavra. Por isso, querida, é importante você ter uma vida resolvida, saber quem você é. Porque quando o Serasa bater na tua porta, tu vai dizer assim, eu não estou devendo isso não é meu não, está repreendido em nome de Jesus. Eu nem compro fiado. Amém, igreja? Ih, foi pouquinho esse amém, hein? Toma conta, Senhor. Eu via propaganda na rádio evangélica, né? A Rádio Novo Tempo. A Casa Bahia falando, agora que o seu CNPJ, seu fundo de garantia saiu, venha com as promoções, que as promoções estão te esperando. Olha só, eles já sabem. O mundo capitalista, ele não está dando bobeira não. Então ele está te chamando para você o quê? Fazer coisas erradas. Você não precisa ter além daquilo que você precisa, amém, querido? O resto, a gente vai conquistando com o Senhor. O Senhor, ele tem... eu já falei isso aqui, o Senhor tem prazer em te dar mais, o Senhor tem prazer em fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas você precisa obedecer, você precisa colocar a sua casa em ordem, em nome de Jesus. Cuide da sua saúde, para que depois você não venha se arrepender dos males que você tem feito. Cuide dos relacionamentos, eu não vou poder me aprofundar. Teve uns 2 anos atrás lá na minha igreja, que eu tive que pegar as mulheradas e marcar, eu chamei uma moça do SUS, e marquei exame para todo mundo, que eu falei, que é isso? Você não está se cuidando? Eu vou ter que, como pastora, te dar uma ordem de decreto, vai fazer exame, vai se cuidar. A mulher é um bicho, que todo dia é uma caixinha de surpresa. Homem também. Amém, igreja?
relacionamentos comprometidos. Esse é o mal da nossa alma. Quanta falta de perdão, de restituição, por conta de irmãos que estão colocando a casa em desordem. Falta um diálogo, falta uma conversa. Se o outro não está chamando você para sentar e conversar, senta hoje, chama ele para um papo e conversa. Abre o teu coração com sabedoria, com a voz baixa. Não grita que nem a pastora, não. Fala aqui, ó, irmão, vamos colocar as coisas em ordem. Mamãe está precisando disso, papai está precisando daquilo. Marido, ouçam as suas esposas. Às vezes aquilo que não aflige o teu coração, aflige o coração dela. É uma lâmpada que precisa trocar, é uma estante que está quebrada, é o guarda-roupa que está desmontando. Se você não pode comprar outro, mete o martelo. Pega o prego e pá. Cara, resolve a nossa frustração. Resolve deixar as coisas desordem. Amém, igreja? Eu queria falar muito mais. O Senhor gerou muito mais, o tempo acabou. Eu quero orar com você. Essa campanha, eu creio que é para a honra e glória do nome do Senhor. Vai fazer a diferença na nossa casa, amém? Hoje, a começar em mim, vamos ter essa referência de casa diante do Senhor. Não vamos deixar para amanhã. Vamos começar hoje, nas coisas pequenas, porque as coisas grandes estão chegando e nós precisamos administrá-las. Abaixa a sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, nessa manhã eu te louvo, Deus, te agradeço por cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, porque o teu povo tem sido fiel, colocando o tempo deles disponível para te adorar e te bendizer, Senhor, como corpo, como igreja. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha estremecer, Deus, os membros dessa igreja, para que eles possam ter postura de homens e mulheres de Deus, que entregam o seu tempo para as coisas do Senhor. Querido Deus, não basta apenas nós falarmos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós precisamos sermos transformados com a tua metanoia. Precisamos colocar, Senhor, a nossa atitude em ação, para que a tua glória venha ser manifestada na nossa vida e na vida da igreja. Querido Deus, cura as casas, Pai, cura os lares aqui nessa manhã. Coloca tudo no lugar, Senhor. Coloca, Deus, a vida financeira no lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, desata o céu e coloca a vida do teu filho no lugar, em nome de Jesus. Querido Deus, restaura os relacionamentos. Deus, que esses relacionamentos possam ser curados, restaurados, para que o teu amor, para que a tua glória venha ser manifestado na vida de cada irmão e de cada irmã. Deus querido, muito obrigada pela tua palavra, porque só o teu Espírito Santo para colocar tudo em ordem na nossa casa, em nome de Jesus. Amém.